do PCB de São Paulo. Com a palavra, deputado Papa. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, queria inicialmente cumprimentar o deputado Luiz Carlos Rauli pela iniciativa de propor essa comissão geral para debater um tema tão importante para a vida nacional, que é o tema da campanha da fraternidade desse ano, Casa Comum, nossa responsabilidade. Parabéns, Raul, a você e todos que subscreveram o seu requerimento. Cumprimentar o Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, é uma honra tê-lo aqui. Cumprimentar o Júlio César de Oliveira Carneiro, do Movimento Político pela Unidade, e cumprimentar a Romy Benck, que é a secretária-geral do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. Senhores deputados, senhoras deputadas, quando uma sessão plenária desta Casa se transforma em comissão geral, é porque há uma matéria de interesse do país colocada em debate. O tema da campanha da fraternidade ecumênica desse ano, saneamento básico, é dos mais relevantes na atualidade brasileira. O saneamento, que se relaciona de forma direta e inequívoca com a saúde das pessoas e com a capacidade que temos de cuidar da nossa casa comum, esse imenso e diverso Brasil. Um país que pode se orgulhar de ter produzido mentes brilhantes que souberam colocar há muito tempo o saneamento básico no centro da agenda nacional e evidenciaram que, se não há saneamento, não há saúde, não há desenvolvimento. Temos o exemplo de Oswaldo Cruz, médico sanitarista preocupado com as doenças de veiculação hídrica e reconhecido por suas lutas contra a peste bubônica, a febre amarela, a varíola e contra o nosso tão atual mosquito, a Aedes aegypti. Oswaldo Cruz também apresentou o Brasil aos brasileiros, mostrando as precárias condições às quais eram submetidos os moradores do interior do país. Quem retratou bem a ação do médico foi o escritor Monteiro Lobato, outro grande brasileiro que colocou seu talento literário e sua inventividade a serviço do saneamento. Seu personagem, Jeca Tatu, simbolizava o cidadão assolado por doenças e pelo abandono do Estado. Raul, o Jeca, dizia Monteiro Lobato, não é assim, ele está assim. E por que dizia isso no jornal Estado de São Paulo, ainda em 1918, saindo em defesa da ideia de sanear o Brasil. O médico Belisário Pena, que percorreu o país em busca de compreender a relação entre a saúde e o saneamento, também foi referido por Monteiro Lobato e assim descreveu há 100 anos a questão do saneamento. O problema do saneamento geral do Brasil e de sua população é mais do que higiênico e médico, mais do que regional, mais do que social e humanitário. Ele é o magno problema nacional e só começará a ter execução no dia em que a nação compreender a necessidade inadiável de sair da desorganização política em que se deixou afundar. São palavras tão atuais quanto o combate ao Aedes aegypti. Todos esses brasileiros, Raul, Oswaldo Cruz, Monteiro Lobato, Belisário Pena, e aqui como não citar Saturnino de Brito, patrono da engenharia sanitária brasileira, que deixou a sua marca em várias cidades do país, inclusive a minha, a cidade de Santos, a querida Santos, ao projetar seus célebres canais, são exemplos de que o país já enfrentou grandes batalhas para fazer do saneamento um objetivo nacional. Agora, com a união das igrejas cristãs, com a campanha da fraternidade ecumênica, retoma-se essa agenda que é essencial para o país, para a saúde de nossa população e para o desenvolvimento do Brasil. Essa iniciativa se inscreve como um marco importante e um passo importantíssimo no sentido da universalização do saneamento e merece todo o nosso reconhecimento e deve receber todo o apoio desse Parlamento. Na Comissão de Desenvolvimento Urbano, que se dedica ao tema saneamento, habitação, entre outros temas, desenvolvemos ao longo do ano passado um trabalho conjunto com as entidades de todo o setor e gerou um documento com 20 recomendações, no sentido de universalizar o saneamento no país. Algumas dessas 20 recomendações, que dependem da iniciativa legislativa, estão sendo concretizadas. E aqui eu quero lembrar aos senhores deputados
que a principal delas foi a transformação da subcomissão em uma subcomissão permanente. Então, a partir desse ano de 2016, nós teremos, no âmbito dessa comissão permanente, o espaço necessário. Aproveito para conclamar aqui os deputados de todos os estados que queiram contribuir para participar desse ambiente, dessa estrutura que vai se dedicar a fundo a esse tema tão relevante. Aos demais, aliás, esse ano, na Comissão de Saneamento, várias medidas, várias propostas já foram transformadas em projetos de lei. Quero citar aqui duas apenas, né? A primeira, que cria um regime especial para o setor de saneamento. Veio do Senado, foi apresentada pelo senador José Serra, foi relatada aqui na Câmara dos Deputados por mim, numa primeira fase, e na sequência pelo deputado Rauli, já foi aprovada, está agora aguardando a última aprovação, na última comissão, na CCJ, para finalmente se transformar numa lei que vai injetar mais de 3 bilhões de reais todos os anos em investimentos na área de saneamento. E as demais recomendações são de competência exclusiva do governo federal. Encontram-se nesse momento, deputado Rauli, na Casa Civil da Presidência da República. São várias recomendações, são ações práticas, entre elas a reorganização e o fortalecimento institucional do setor, já que hoje mais de 7 ministérios tratam do tema e nós precisamos mudar essa realidade. 70% das cidades brasileiras ainda não têm o básico, que é o Plano Municipal de Saneamento, e o governo precisa injetar recursos para auxiliar esses municípios mais pobres a dar esse passo, a construir os seus planos municipais, e também financiamento para redução de perdas e apoio institucional aos municípios pobres do Brasil. Essas são ações práticas que são debatidas aqui na Câmara dos Deputados, mas que precisam ser colocadas para valer, colocadas em prática rapidamente. O trabalho, a mobilização em defesa do saneamento estão, portanto, colocados na história e no nosso presente. Cabe a nós, nesse momento, a tarefa de oferecer continuidade a essa trajetória, a passos largos, céleres, porque a saúde da nossa população e o cuidado com a casa comum não podem esperar. Senhores deputados, senhoras e senhores, Dom Leonardo, Cara Rome, Júlio César, foi uma honra participar dessa comissão geral que trata de um tema que é fundamental para a vida de todos os brasileiros. Muito obrigado, senhores. Nós que agradecemos o deputado João Paulo Papa pela objetividade técnica da resposta que precisamos dar à campanha da Fraternidade.